Nunca permita que outra pessoa determine os seus limites. Se alguém deve determinar os seus limites, esse alguém é você. Saiba que você é perfeitamente capaz, caso lhe interesse, saiba que você é perfeitamente capaz de desenhar o Homem-Aranha, o Goku, o Superman. Basta para isso que você estude, que você se dedique ao conhecimento de diferentes técnicas do desenho, como a técnica do manequim, o tipo de técnica que vai estar te permitindo desenhar Homem-Aranha como esse. Ah, professor, mas esse Homem-Aranha é um Homem-Aranha parado. Porque é um desenho, um bonequinho parado. Não é bem assim. Nós começamos a desenhar um bonequinho paradinho, em posição estática, para poder pensar em suas formas, para poder pensar em suas proporções. Essa combinação de forma e proporção, a compreensão da forma e proporção de cada figura, de cada objeto, é essencial para a rotação do mesmo, para o desenho do personagem em diferentes ângulos e, no caso dos seres humanos e animais, em diferentes poses. Compreenda que o Homem-Aranha é um personagem extremamente dinâmico. Ele está sempre se movendo, performando como uma aranha, certo? Ele está sempre escalando para a parede, sendo visto, se balançando entre os prédios, sendo visto por ângulos diferentes, tá? De cima para baixo, de baixo para cima. Então é um personagem particularmente desafiador de se desenhar do ponto de vista da pose, tá? Mas para poder desenhá-lo esboçando diferentes poses, performando de diferentes maneiras, você precisa compreender primeiro como o desenho dele funciona, tá? Visto paradinho, tá certo? Você precisa compreender como desenhar um personagem visto de frente e precisa compreendê-lo desde o esboço. Existem diferentes formas de esboçar um personagem. Eu sugiro que você conheça todas. Todas, professor? Isso é possível? Conheça, pelo menos, os métodos de esboço mais comuns. Conheça o desenho gestual, tá? Um desenho baseado em silhuetas, tá certo? Um desenho baseado em linhas leves, soltas, abertas, que vão estar te permitindo obter as poses mais variadas, os gestos mais variados. Daí o nome de desenho gestual. O foco desse tipo de esboço é o gesto, tá? É a expressão do personagem. Tudo bem? O desenho gestual é extremamente útil para o desenho da figura humana. Outro elemento de esboço muito subestimado, mas extremamente útil e que eu estou sempre mencionando aqui no canal é o uso de eixos, tá certo? Esses eixos, eles vão estar te permitindo desenhar a figura humana em escorço, eles vão estar aprimorando a sua percepção do escorço, ou seja, do desenho da figura humana em profundidade, tá certo? Então, se você quer desenhar a figura humana em escorço, se você quer projetar diferentes partes da figura humana, como os braços, por exemplo, para frente, ao tempo que o outro é inclinada para trás, tá certo? Se você quer ter esse tipo de compreensão da figura humana em perspectiva, saiba sintetizar o desenho da figura humana a eixos simples. Que eixos são esses? O eixo da coluna, o eixo do quadril, o eixo dos ombros e os eixos que compõem os membros superiores, né? 4 eixos para os membros superiores, 4 outros eixos para os membros inferiores, tá certo? 2 eixos por membro. Essa conta é fácil, né, pessoal? Por favor. Olha só. E aqui nós temos um método de esboço que é extremamente popular, queridinho aqui do canal, queridinho de muitos alunos, talvez por lembrar um robô, talvez por lembrar um Android. Eu não sei exatamente por quê. Sei que muitos alunos do meu curso de desenho se apaixonam pelo desenho de manequins. Ele realmente tem uma forma própria, né? Tem um estilo que lhe é próprio. Muitos dos meus alunos amam o manequim. Bem, é bom que amem mesmo, pois o manequim ele vai estar te ajudando a perceber melhor a tridimensionalidade da figura, diferentes volumes de cada parte da figura humana, tá certo? Ele vai te permitir perceber a profundidade da figura, vai te permitir posicionar melhor tanto os ossos quanto os músculos, tudo bem? Então conheça esses 3 tipos de esboço para então começar a desenhar o Homem-Aranha, o Goku, tá certo? Na pose que você quiser, da maneira que desejar. Professor, como isso funciona? Olha, o senhor usa todas essas técnicas de esboço? Sim, senhores. Eu uso todas essas 3 e eventualmente algumas outras sobre as quais eu ainda pretendo falar aqui no canal. A propósito, se o seu interesse aqui é aprender a desenhar, pode se inscrever sem medo, pode se inscrever e clicar no sininho,
que eu vou estar ensinando o senhor a desenhar. Eu não vou ensinar tudo que sei, mas eu vou ensinar tanto que vai te deixar, ó, uma cabecinha, tá certo? Repleta de informações, tá certo? Informação para dedéu, tudo bem? Então o que é que eu faço, gente? Normalmente eu concilio essas técnicas que eu ensino para os meus alunos. Eu concilio o desenho de eixos, tá? Para estruturar a linha dos ombros, a linha do quadril, com o desenho gestual, tudo bem? Que seria essa silhueta aqui, ó, simplificada, desenhada com leveza, desenhada de forma longa, ó. Cada uma dessas linhas é desenhada de uma forma contínua, tá? São linhas longas, abertas. Todas essas linhas são clarinhas, porque para permitir uma mais fácil remoção das primeiras marcações. Eu já falei sobre a lógica do método do esboço. Eu sugiro que você assista o vídeo ao final deste, na qual eu explico detalhadamente a lógica, o raciocínio por trás do esboço, tá? Mas enfim, resumindo, o esboço ele deve ser leve, geralmente ele é leve, por quê? Porque isso facilita a remoção das primeiras marcações, dando espaço para que as linhas finais, as linhas de definição brilhem, se destaquem, tá? E claro, impedindo que haja uma confusão entre as linhas, as primeiras linhas, as linhas de esboço, as linhas de marcação e as linhas definitivas. Então nós removemos essas primeiras linhas, uma vez que elas posicionam, cumprem com uma função de posicionar cada parte do desenho, tá? Então, ó, eu combino aqui os eixos com as linhas abertas aqui, levinhas, contínuas do desenho gestual. E feito isso, eu começo a acrescentar formas geométricas, tá? Que me ajudam a estruturar a figura. Tudo bem? Eu sempre faço isso. Professor, quando é que esse bonequinho vira o Homem-Aranha? Demora muito? Olha, para que esse bonequinho vire o Homem-Aranha, eu preciso, evidentemente, acrescentar as teias, eu preciso acrescentar os símbolos. Mas não demora muito não. Ó. O símbolo ele é até simples. Ó. Uma bolinha, duas, tá certo? Quantas patas tem um aracnídeo? 8. 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo. Vocês sabem disso, né? Os aracnídeos têm 8 patas. Aranhas, escorpiões, todos eles têm 8 patas. É uma característica dos aracnídeos, tá? Muito bem. Essas divisórias aqui, ó, eu preciso acrescentar também, como preciso acrescentar as divisões das teias. Mas feito isso, eu vou obter o meu Homem-Aranha. Entendido? Alguma dúvida até aqui? Por hoje eu vou parando aqui. Eu quero ver você aqui no meu próximo vídeo para aprender a desenhar. Você quer aprender a desenhar? Você acompanha o trabalho. Tá certo? Tá combinado? Até a próxima.